Bom, então, sequencialização de parágrafo, como o próprio nome diz, a gente vai falar sobre sequência, né? Bom, então existem algumas normas, algumas regrinhas que a gente deve seguir, tá bom? E a gente vai falar sobre elas em cada um desses slides. Então, primeiro, para a gente poder falar sobre parágrafo, né, e a sequência dele, sempre definir, né? Eu acho importante, observem que a maioria dos meus slides, eles iniciam com definição. E os slides, eles não deixam de ser uma certa dissertação. Então, é uma das formas de iniciar uma dissertação, fazendo definição, tá bom? É uma das ideias que surgem no primeiro parágrafo de uma dissertação, tá bom? Se vocês quiserem definir o que é, por exemplo, conto ou contação de história, enfim, o tema de vocês, né? Então, um parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais períodos. Nós vimos períodos na aula passada, certo? Frase, período simples, composto, lembra? Então, é constituída por um ou mais períodos em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, ou eu chamo de central, ou eu chamo de nuclear, tanto faz, a ideia é a mesma. Aqui se agregam outras, que são chamadas de secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Ô, Pro, então, pode falar. A Rose falou que acho que ficou sem internet. A internet dela acabou, tadinha. Puxa, acabou. Tá bem, eu vou mandar tudo depois pelo WhatsApp, tá lá no Sponte, se ela conseguir voltar, ótimo, se não, né, puxa vida. Uma pena, tadinha. É uma pena mesmo. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Bom, então, parágrafo é essa unidade aí, onde ela tem uma ideia central e tem outras que estão relacionadas a essa ideia central, que a gente vai chamar de ideias secundárias, tá bom? Elas estão ligadas pelo sentido, né, porque estão falando sobre o mesmo tema, bem provável. Vamos lá. Tudo bem aqui, gente? Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Acho que é ela que tá mandando. Ok. Foi a Rose mesmo, tá mandando uma mensagem aqui. A Daisy também ficou sem internet. Mais alguém? Ai, que coisa, né? Acontece, infelizmente. Bom, vamos lá. Então, essa sequência é uma unidade onde tem outras ideias centrais e ideias secundárias. A gente vai falar de alguns tipos de parágrafos. Parágrafo padrão, que esse daqui, na verdade, ele é o mais usado dentro de gêneros textuais dissertativos, que é o que vocês, desculpa, estão vendo no TCC. Então, é esse daqui que vocês devem usar nos 4, nos 5 parágrafos dissertativos, ou em todos eles, pelo menos, tá bom? Eu acho que vocês estão com... Eu acho que vocês estão com quantas laudas? Ou nem fizeram ainda? Nesse TCC de vocês? Boa tarde, Vitória, tudo bem? Que bom que voltou, Daisy. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Que bom, iniciei há pouco a aula, vamos lá. Tá. Bom, a gente está falando do parágrafo padrão. O parágrafo padrão, ele é mais utilizado em textos dissertativos. Que nem vocês estão fazendo o TCC, então é importante vocês
utilizarem esse tipo de parágrafo. Por quê? Porque, na verdade, ele traz aqui algumas características importantes, né? Principalmente a defesa de uma ideia, que é o que a gente mais precisa encontrar dentro de um TCC. Então, ele é mais objetivo na sua facção. Então, eu não vou ficar floreando um parágrafo quando a gente fala de um parágrafo padrão que fala sobre gêneros dissertativos. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês parem, tá, gente? Como que é a estrutura aí desse parágrafo padrão, né? Como que é feito, então, este parágrafo? Da mesma forma que vocês têm a preocupação em fazer no TCC a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, num parágrafo padrão, vocês também vão fazer, de certa forma, isso, tá? Então, primeiro que, quando um parágrafo padrão inicia, ele vai iniciar com o chamado tópico frasal, que é, na verdade, uma ou duas frases, como está escrito aí, curtas, que expressam de maneira bem resumida, sintética, a ideia principal do parágrafo, definindo aí o objetivo dele. Então, quando você quer fazer uma leitura rápida, encontrar, por exemplo, um tema dentro dos parágrafos, você lê as primeiras segundas, né? Primeira e segunda frase, né? Do texto do parágrafo, para poder saber onde está o tema que você está procurando. Por quê? Porque faz parte de um tópico frasal. O tópico frasal, então, são essas duas primeiras frases, onde ela traz aí o objetivo desse parágrafo, tá? O desenvolvimento é o que vem depois dele, está relacionado aí às ideias, né, que estão linkadas com esse tópico frasal. Mas não é a ideia principal, são ideias secundárias, tá bom? Mas que ajudam aí, pode ser um esclarecimento, uma definição sobre o que você está falando, certo? Então, qual é a estrutura do parágrafo padrão? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A conclusão, ela nem sempre está presente no parágrafo, principalmente se for um parágrafo curto, né? Ele está muito mais presente num parágrafo longo do que num parágrafo curto. Mas eu digo para as minhas alunas sempre que estão fazendo um TCC ou que vão fazer uma redação dissertativa, que não prolongue seus parágrafos. Parágrafo longo, deixa para Machado de Assis. Por a gente não tem muito hábito da escrita, eu adoro escrever. Adorar escrever é uma coisa, saber escrever é outra também. Precisa ter uma técnica para escrita, não é de qualquer jeito, como vocês estão vendo, tem aí, né, toda essa estrutura de um parágrafo, e de repente vocês nem sabiam que existia e havia essa estrutura, né? Mas principalmente para um texto dissertativo. Tentem fazer parágrafos mais curtos, tá bem? Quando faz um parágrafo longo, há necessidade aí, né, de uma conclusão, porque a conclusão nada mais é do que retomar a ideia principal, que é a ideia da introdução, tá? Então, se eu, por exemplo, faço um parágrafo curto, coloco lá meu tópico frasal, desenvolvo rapidamente, porque já que é um parágrafo curto, quando eu faço a conclusão, eu me torno repetitiva. Agora, quando eu faço um parágrafo grande, eu já esqueci do início. Então, é importante você fazer essa conclusão, para poder retomar a ideia do início. Sobre o que estava falando mesmo? Pronto, eu retomo lá numa conclusão, tá? E claro que toda conclusão tem uma consideração aí sobre esse desenvolvimento que aconteceu dentro do parágrafo. Entenderam isso, amores? É muito importante saber. Será que eu não estou falando com ninguém? Eu estou entendendo, porque demora para mim conseguir clicar. Meu celular está muito ruim, mas eu estou entendendo. Eu também, Bruno. Tá bem, não, beleza. Tá tudo certo. Então tá. Então terei um pouquinho mais de paciência na resposta. O celular não ajuda muito. Não, tudo bem, vamos lá. Tranquilo. Vocês me ouvindo, vocês entendendo é o mais importante, tá bom? Mesmo que depois eu mande para vocês as aulas salvas, né?
Mas é importante vocês já entenderem, para vocês tirarem dúvida, caso vocês tenham alguma, tá bom? Vamos lá. Identificação de parágrafos. Eu tenho alguns tipos de parágrafos e claro que para eu identificar um parágrafo, eu tenho uma característica ímpar. Como que eu identifico um parágrafo olhando para um texto? Lembra dos 2 dedinhos? Vamos trazê-lo aqui para essa aula. Então, para eu identificar um parágrafo, precisa ter na primeira linha um afastamento relacionado à margem que vem do lado esquerdo da folha. Os 2 dedinhos, ele é super válido, tá bom? No Word, a gente chama de Tab, que é essa tecla que tem a antepenúltima tecla, né? Ou a terceira, dependendo da posição que você está. Deixa eu ver quem é que está entrando. Pode ser a Rose. Pode ser que a Rose esteja entrando com outro nome. Oi, quem é Silas? Ou é a Daisy, né, gente? Oiê. Falei a Daisy. Sem problemas, Daisy. Desculpa, tá, Bruno. Eu tive que trocar de aparelho porque o outro travou de uma vez. Né, não, sem problemas. Vamos lá. Sem problemas. Então, para eu identificar o parágrafo, eu tenho esse afastamento, independente do tipo de texto, tá, gente? O parágrafo, ele tem a mesma característica quando eu olho para ele, eu identifico. Esse aqui é um parágrafo, esse é o segundo parágrafo, e esse é o terceiro. Quando eu faço um texto e eu coloco lá no Word justificado, para eles ficarem retinhos, né, alinhados, né, eu tenho que tomar cuidado com o parágrafo, tá bom? O parágrafo, o início dele, eu tenho que dar um tab. Vocês sabem aonde está, né, essa teclinha? Sabe de qual que eu estou falando, né? Tab. Onde ela está? Para que ela serve? Lá para dar um espaçamento, professora, né? Okay. Sim, tá bom? Sim. Porque às vezes tem gente que tem mais facilidade, sim, né? E outras menos. Então, a gente tem que falar mais ou menos assim. E aí, então, a gente dá esse tab no Word. E, claro, quando a gente vai escrever, não dá para dar tab. Então, a gente dá aí os espacinhos. O espaço, gente, ele tem que ter cara de parágrafo, de início de parágrafo, tá bom? Não adianta você dar um espacinho pequeno. Dê um espaço maior. Não é meio da linha, né? É metade dessa metade, né? Então, eu divido a folha ao meio, e aí eu divido mais uma vez. E aí, então, é mais ou menos dessa parte que eu inicio a escrita. Só para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Vamos lá. O parágrafo e a sua extensão. Vamos falar sobre isso. Posso fazer um parágrafo longo ou eu tenho que fazer parágrafos sempre curtos, né? Vamos lá. Eu disse do Machado de Assis, né? Mas eu também posso pensar que, de repente, eu estou fazendo uma descrição dentro de um parágrafo, e aí, então, esse tema, que é uma descrição, ele traz várias características, e por isso o parágrafo acaba sendo um pouquinho mais extenso. Pode? Pode sim, claro que pode, né? Dentro de uma narrativa, né, é importante, às vezes, ter essas descrições. A gente vai falar um pouquinho sobre narrativa, já falar um pocão sobre narrativa. E aí, então, é importante ter esse parágrafo mais extenso. Vamos pensar, quando a gente vai comprar um livro para ler, eu estou a fim de ler um livro, não sei qual, aí você vai na livraria, enfim, e você começa a folhear os livros. Um livro que você escolhe pela capa, pela grossura, sei lá pelo quê, e aí quando você abre o livro, você percebe que os parágrafos são longos. Dá vontade de ler? Não, não dá. É mais ou menos isso. Pense dessa forma, né? Os parágrafos menores nos chamam mais atenção, porque parece que acaba mais rápido o texto. Mas é só uma impressão. Tá bom? Paulo Leminski tem um livro. Eu tenho ele aqui. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele tem um livro, Paulo Leminski, que tem um único parágrafo no livro inteiro. Um único parágrafo no livro inteiro. E detalhe, não tem pontuação. É você quem faz a pontuação. Então, é você quem interpreta da forma como você quiser. Deus é mais. Legal, né? Muito legal o livro dele.
É muito interessante que você pode ter várias, né? Vários olhares. Professora. Oi. E quando esse livro ele passa por uma revisão para ele ser lançado, e eles não têm a obrigação, quem faz a revisão, de ver isso? Não, imagina. Se o texto chega com um único parágrafo e chega sem a pontuação, na verdade já foi conversado entre o editor, né, e o escritor. Qual é a sua ideia, o que você quer, né? Já foi combinado isso antes, né? Então ele não vai realmente corrigir isso, né? Que parece que são erros, mas na verdade não é erro, não. É proposital, né? A mesma forma, letras de música. Às vezes a gente vê de uma escrita errada, proposital, para poder trazer, então, uma rima. A gente vai lembrar facilmente do Trem das 11, que foi feito numa época onde tinha os imigrantes italianos, eles falavam errado, e aí, então, para rimar também, ficar bonitinho, ter aquela musicalidade, houve a necessidade de deixar ali daquela forma incorreta. Então, mesmo que fosse numa narrativa, tem textos que eles trazem um propósito do erro, tá bom? Dessa inadequação, vamos chamar assim. E esse do Paulo Leminski, por exemplo, já tinha sido combinado entre o redator e ele, né? O editor e ele, para que tenha, assim, ampla significação o livro dele. Entendeu? Muito louco, né? Quando a gente recebe alguma coisa para corrigir, é conversado antes. Não é assim, ó, que nem em redação, né? Que nem a prova de vocês. Né? E aí, então, você vai lá, você faz a correção de vírgula, de ponto, de tudo, né? Para que tenha para que você entenda onde foi errado, né? Onde estava seu erro. É diferente, né? De uns leitores, de escritores. É outro mundo, outro universo, muito legal, muito interessante. E a sua pergunta é muito válida, muito pontual também. Bom, vamos lá. Então, aqui, claro, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é claro que tudo vai depender do tema que está aí nesse parágrafo, né? Então, se eu estou falando do tópico frasal, que ele me traz uma ideia do que está sendo abordado, qual o tema que está sendo abordado, né? Então, eu sei sobre o que vai ser dito. Então, pode ser que o parágrafo seja mais longo, como também pode ser que ele seja mais curto, tá? Eu dou sempre a dica de fazer mais curto, porque a probabilidade de errar é menor. E vamos lembrar que, se eu tenho um tópico frasal e o tópico frasal me dá a ideia do que vai ser abordado, eu não preciso fazer vários parágrafos sobre o mesmo tema. Cuidado com isso, tá bom? Por exemplo, se eu faço uma entrevista numa escola, onde pedem lá para você escrever, me conte sobre você, que é normal acontecer isso, você vai iniciar de ordem cronológica, desde quando nasceu, e em cada parágrafo você vai colocar, por exemplo, fases da sua vida. Então, eu nasci, sei lá onde, morava com meus pais, falou sobre o nascimento, fase infantil. Quando você pula para uma fase mais jovem, é outro parágrafo, tá? Aí, então, adulto, e aí, então, sua vida profissional, sua vida familiar. Tá vendo? São temas, né? Dentro de um texto que vai falar sobre você, mas são temas diferentes. Então, é necessário de que você, em cada parágrafo, trate de um tema, para vocês não errarem. E é assim o certo também, tá? Eu posso iniciar com o tópico frasal? Normalmente se inicia com e você nem percebe que é um tópico frasal. Entender, amores? Sim, professora. Entendi. Que bom. Qualquer dúvida, fala. Aqui, na verdade, é fazer uma atividade aqui agora. Rapidinho, só para saber se vocês entenderam de verdade essa teoria toda. Então, é a teoria prática, né? Então, tem um pequeno aqui, um parágrafo, na verdade, né? Vamos ver se vocês conseguem identificar o tópico frasal, qual é aí, né, a ideia central
desse parágrafo, né? E qual o período funcionou aí como conclusão do parágrafo. Então, vamos lá. Outra dica que eu vou dar para vocês. Ó, eu acabei de dar a dica, na verdade, né? Então, quando você pega um texto e questões, faça o seguinte, dependendo da pressa que você tem. Leia as questões. E ainda você já vai vendo, quando você vai começar a ler o texto, depois de ler as questões, o que está sendo pedido, e você já tem noção da resposta na leitura, tá bom? É uma ideia que eu dou também, tá? Vamos lá. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. É só o primeiro parágrafo de um TCC, de um artigo, enfim, vamos lá. Qual é o tópico frasal desse texto? Tópico frasal é o início do parágrafo, onde já tem aí o tema sobre o que vai ser abordado, que pode ser uma frase ou até duas frases. Então, vamos lá. Até o fim da década passada, vírgula, isso aqui está me dando referência a tempo. Isso não é tópico frasal, tá bom? Só me fala quando que isso aconteceu. Me localiza em tempo, certo? Possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Então, sobre o que vai se falar esse parágrafo? Tapetes. Tapetes orientais. Muito bem. Então, o tópico frasal, isso mesmo, era aqui, ó, possuir um tapete oriental, blá, blá, blá. Vamos ver se é. Então, olha só. Até o fim da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Fechou, Vitória, certinho. E se outras pessoas também acharam que era isso, tá certinho, é sobre isso que está sendo falado. Agora vamos ver em qual período o autor, qual frase, o autor apresenta a explanação da ideia central. O que é explanação? Explanação. Isso, vamos lá. Explicação do que ele está querendo dizer com isso. Isso mesmo. Explanação é explicação. Então, se alguém pedir para você falar assim, Vitória, faça uma explanação sobre educação infantil. Você vai explicar sobre a educação infantil. Tá. Vivendo e aprendendo, gato? Não sabia. Beleza? Então, vamos lá. Aonde que ele explica a ideia central? Vocês sabem qual período, qual frase que aparece aqui? Até fins da década passada. Das exportações. Desculpa, repete, por favor. Com a abertura, com a abertura das exportações e consequentes diminuições das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90. Isso. Muito bem, vamos lá. Vamos ver se é isso aí. Com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta aumentou. Isso mesmo, tá certinho, Cris? Muito bem. Então, teve aí uma explicação sobre a ideia central. Se a ideia central é sobre os tapetes orientais do Brasil, né? Então, vem aí o porquê de comprarem mais agora, certo? Agora, vamos ver qual é o parágrafo, qual é a frase ou período que funciona como conclusão do parágrafo. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Isso mesmo. Toda vez que eu vou concluir, eu digo, então, por isso. São algumas palavrinhas-chave que nos dão a ideia de conclusão,
né? Sim. Conclusão é que a ideia que você teve, que foi explanada, explicada, né? Você entendeu o que dela? Então, vem aqui a conclusão do que você entendeu. E aí, então, retoma-se ao início do parágrafo, só para lembrar, né, de que a gente estava falando de consumir tapetes orientais aqui no Brasil. Fechou? Fechou. Facinho? Assim, Então, tá bom. Foi Sim. bom. ajudando né? Ajudando é facinho, quero ver na prova. Na prova a você é gente fica maldosa, não. nervosa. Já começa por aí, gente. Acho que a prova, o nome já nos dá uma tremedeira nas pernas. Chegando o dia, já nos dá um friozinho na barriga. E no dia, então, a gente tem um colapso, né? Não, gente. Mas vai ser tudo de bom, vocês vão ver. Vai ser assim, Pro? Vai ser assim, como? tete a tete? Eu e você, você e eu? Então, gata, não sei se vai ser no tete a tete, porque à noite vai ser de um jeito. Agora, com vocês, eu não perguntei e preciso perguntar, na verdade. Mas eu acredito. Ela mandou sim, mas deixa eu ver se o horário é o mesmo ou não. Vou ver para vocês em primeira mão. Tá. Acho que são horários diferenciados, né? Olha, pior que aqui ela não colocou isso, mas pode ser que ela não tenha se atentado ao horário, tá bom? Eu vou perguntar para a Ângela. Como vai funcionar? Então, acho que vocês já sabem como vai funcionar à noite, né? 8 questões de alternativa, que é de xizinho, 2 de dissertativa, que é para vocês falarem sobre, enfim, né? O que está sendo pedido. E vocês vai iniciar às 7h10, estará no Sponte, né? Para vocês, como se fosse avaliação, atividade que vocês recebem. E aí, então, vocês resolvem, vocês têm até às 11h10, alguma coisa assim, para vocês responderem e devolver como se fosse atividade mesmo. Okay. Eu só fico preocupada, assim, com quem só tem celular, entendeu? Que é ruim de digitar, né, no Word, né? Por isso que tem as 8 questões. Fala, professora de Deus. Estou correndo para arrumar um computador. Imagina. Faz perder de vista, filha, que nem eu fiz. Sei lá, daqui uns 3 anos também. É só assim pra gente ter alguma coisa. Também comprei a impressora, tudo perder de vista, assim, ó. Sei lá quando que vai terminar, mas tô pagando. E tenho, que é o mais importante. E aí, então, eu sei que vai terminar, acho que às 11h10, vocês mandam pra gente. Pensando em celular, por exemplo, fica difícil de escrever, tem essas 8 questões de xizinho, que fica mais fácil, né, gente? Mas não será nada absurdo, não. Não tô pra bruxinha, não, gente. Vocês até podem me achar que é uma outra situação, mas não tô, não, tô de boa. Nem tem motivo de prejudicar aluno. Pra quê, né, gente? Tem mais o que fazer. Tô ocupada. É que às vezes a gente acha que o professor quer prejudicar, né? Quando a gente não estuda muito, principalmente. Vamos lá. Os tipos de parágrafos que a gente tem. Então, a gente viu a estrutura dele, e agora a gente vai ver quando que a gente vai utilizar esses parágrafos, né? Esse parágrafo. Se existem outros tipos de parágrafos, que existem, na verdade, né? Que são os parágrafos de textos dissertativos, descritivos e narrativos, tá bom? O narrativo, a ideia central, na verdade, são as ações. O que está acontecendo? Então, são períodos normalmente curtos. Parágrafos normalmente curtos. Se eu tiver um parágrafo longo, gente, foi o que eu disse para vocês. Bem provável que tenha descrição de algum personagem, tá? E aí, então, fica melhor mesmo, mais informações, então ele acaba sendo um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, tomamos cuidado, certo? O texto descritivo, como eu disse, descrever, gente, na verdade, é quando a gente quer caracterizar alguém,
um lugar, um objeto, uma paisagem, um ambiente, né? E, assim, descrever, por exemplo, uma sala seria muito fácil se eu dissesse assim, gente, a sala tem um sofá de 3 lugares, um de 2, um rack e uma TV. Nossa, praticamente todas as salas do mundo é assim, né? Mas para ela ter uma característica diferente, eu preciso trazer mais detalhes. Quanto mais detalhes, mais fiel é a imagem ou a descrição do que está acontecendo. Existem alguns textos que a gente chama de texto imagéticos. Textos imagéticos são aqueles textos que a gente imagina o que está lendo. Porque a gente vai lendo e vai acrescentando a imagem. E a gente consegue, assim, cara, quase montar uma fotografia do que a gente acabou de ler. Então, são textos imagéticos. Normalmente, para crianças, a gente utiliza esses textos imagéticos, já que elas são tão rápidas, né? No pensamento, na descrição, na criatividade, na construção de um pensamento, né? Então, de uma imagem, né? Então, para as crianças, por exemplo, a gente coloca muito mais características, detalhes, porque elas gostam e para elas fica mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lembrar que o descritivo não é só para descrever, mas sim para caracterizar essa descrição e trazer algo diferenciado. Por exemplo, se eu vou descrever uma mulher, é fácil, né, gente? Tem 2 seios, não é isso? Tem seios, tem um bumbum mais arredondado, algumas, né? Não é o meu caso. E, assim, né, é o que diferencia. Tem vagina, pronto. Mas isso, todas têm. Mas para eu caracterizar, trazer detalhes e conseguir identificar, eu digo se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é morena, se ela é branca, se ela é loira, se ela é ruiva, se ela é negra. Então, eu preciso muito mais características do que isso, até para eu conseguir identificar sobre quem você está falando. Isso é um texto descritivo, tá bom? Dentro de uma narrativa, a gente pode encontrar a descrição. Se a descrição é minuciosa, é sinal de que esse personagem, ele é importante. Se a descrição é rápida, passageira, assim, só por cima, ele não é importante. Não que ele não seja importante, mas ele é, assim, secundário. Tá bom? Isso é uma dica. Bom, parágrafo dissertativo argumentativo foi o que a gente viu, na verdade, né? Que aí a gente tem uma ideia, apresenta aí a introdução, o desenvolvimento, e depois, para reforçar essa introdução, essa ideia que se teve, vem a conclusão. Assim como vocês fazem no TCC, né? Então, a introdução, todo o desenvolvimento, e no final, então, a conclusão. Conclusão. Concluímos isso. Ponto final. Só que não, né, gente? Oh, que bonitinho. Parágrafo narrativo, vamos para mais algumas informações. Então, na narração, que a gente tem a ideia central, que o parágrafo é um incidente, e incidente a gente está falando de alguma coisa curta, de uma ação curta, né? Que acontece também no dia a dia, pode ser? Então, a gente vai encontrar verbos de ação, que são referentes aos personagens. Então, José acordou. Quem acordou? José. Acordar é um verbo de ação, né? Mesmo que seja tão simplesinho, mas é um verbo de ação, acordar, né? Vai também nos indicar circunstâncias relativas ao fato. Então, algumas informações muito básicas. Por exemplo, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que que aconteceu, tá bom? E se tivesse acontecido outra coisa, né? Essas informações são importantes. Sabe quando alguém dá uma informação sobre, por exemplo, deixa eu pensar quem é. Meu gato morreu, eu digo para vocês. Aí todo mundo vai perguntar do quê, por quê, como, o que aconteceu, o que você fez, aonde você levou. Vai me perguntar pelo menos 6 coisas que não vai adiantar em nada sobre a morte, sobre o ocorrido, sobre a ação.
né? Não vai ressuscitá-lo sabendo dessas 6 informações. Mas ela está relacionada à circunstância. O que levou a essa ação, tá? Então, isso também a gente pensa numa narrativa. O que leva à ação do João acordar, por exemplo, tá? Então, isso a gente pensa em parágrafo narrativo, em textos narrativos. A narração existe também parágrafos que servem para reproduzir falas das personagens. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque existem 2 formas da gente poder levar para um texto narrativo um discurso, um bate-papo, né? O diálogo, tá? No discurso direto, é aquele que vem com travessão, que tem 2 pontos, tá bom? Que tem no final quem falou aquilo, que está entre aspas por muitas vezes, tá bom? E aí, então, cada fala de cada personagem deve estar num parágrafo diferente. Então, João disse, 2 pontos, acordarei às 7, ponto final. Maria perguntou, você vai querer tomar café? João responde, não, obrigada. Pronto. 3 parágrafos, porque foram 3, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta. Beleza? Posso fazer de forma diferente? Pode. Pode fazer, por exemplo, assim. E Maria perguntou a João se ele gostaria de tomar café antes de sair para o trabalho. Certo? E João, então, impaciente, respondeu que não, porque já estava atrasado. É outra forma. Tudo depende do que você quer no texto, tá bom? Se você quer a participação ativa dos personagens ou não. Tá? Isso é importante para o meu TCC? Não, mas você não vai fazer TCC a vida inteira, graças a Deus, né? Senão vocês iam enlouquecer mesmo. Vocês vão trabalhar com crianças, que elas trabalham com texto narrativo. O que vocês mais vão ver em sala de aula são textos narrativos. Então, por isso que é importante vocês saberem diferenciarem o que é um discurso direto, onde tem aí os 2 pontos e o travessão, e um discurso indireto, onde eu tiro tudo isso, mas eu especifico quem é que está falando, tá bom? Essa parte do discurso indireto, ela é um pouquinho mais moderna, assim. Os autores mais modernos gostam mais desse tipo de texto, de discurso, assim, de diálogo, né? O diálogo indireto. É mais rápido, mais direto, né? Tá bom? Mas é importante vocês saberem quem é que disse o quê. Senão vai ficar meio confuso, tá bom? Vamos lá. Parágrafo descritivo. Então, a gente tem aí a ideia central de descrever alguma coisa, né? Então, já dissemos aqui que é uma pessoa, uma paisagem, ambiente, né? Mas eu preciso da descrição. Quem vai descrever esse objeto, vou chamar de objeto para não perder muito tempo com outras palavras, mas assim, quem faz a descrição desse objeto é um narrador. O narrador não é o autor do livro. Por favor, meninas, não confundam isso, tá bom? O narrador é um personagem que está olhando para a ação que está acontecendo o tempo todo. É ele que vai contar a história. É tipo que nem foi aquela da Capitu, né, Pro? Que tem um narrador o tempo todo falando, contando a história dela. Perfeito, Cris. Perfeito. Muito bem. É inteligente, Pia. Eu sei, nunca duvidei disso. Parabéns, Cristiane. Arrasou, meu bem. Foi direto para o Machado de Assis. Beijinho no ombro das amigas. Arrasou. Ela lembrou logo da Capitu, né? Claro, meu Capitu bem. safada. Aos seus olhos. E a do Bentinho. Pois é. Não, eu vou ler de novo para ter outro olhar. Muito bem. Aliás, ao invés de você ler, se você quiser, veja a minissérie que tem, chamada Capitu. Está lá no YouTube. Eu vou ver. Todos os capítulos. Minissérie Capitu da Globo. Sim. Passou na Globo e lançaram no YouTube. Ela é fidedigna a obra e tem o narrador e tem o Bentinho.
que acho que foi o vídeo que eu mostrei para vocês até. Que eu adoro. Legal. É muito legal, sim, porque assim a gente consegue imaginar, porque às vezes é muito distante, as palavras são difíceis, né? E a gente desanima um pouco. Tá bom? E aí, Perfeito. então, muito Obrigado pela dica. Imagina, Vi. E aí, como muito bem disse a Cris, tem aí alguns narradores, assim como o do Machado de Assis, que é uma característica dele, que ele convida até o leitor para fazer parte do livro, para tirar um sarro do leitor, ou para conversar com o leitor. É uma característica do narrador machadiano, tá? E aí, então, esse narrador, ele faz a descrição do objeto. Então, tomem cuidado, porque não necessariamente é o autor que está vendo daquele jeito, mas sim aquele narrador que está vendo. Isso a gente está falando de narrativa, tá bom? Vamos ver, deixa eu ver o que mais tem informação aqui. Ok, não, tá tudo bem. Característica do descritivo, predomínio de verbos de ligação. Então, vamos pensar que aquela parede é branca, verbo ser. João está doente, é uma característica. Então, o verbo estar. Ela me pareceu fria, verbo parecer. Ela ficou contente com o presente, é o verbo ficar, tá bom? E por aí vai. É o verbo ser, estar, andar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se. Acho que vocês já ouviram falar nesses verbos, tais do verbo de ligação mesmo, né? Então, ando pensativa, por exemplo. Esse andar pensativa não é o peripatético, né? Andar pensando e andar de verdade, tá bom? Ela andou doente por esses dias, por exemplo. Não é que ela andou de forma doente, estava lá caminhando. Não, ela estava doente. Se você substituir pelo verbo estar e der certo, é verbo de ligação. Hashtag fica a dica, certo? Bom, outra coisa que a gente vai encontrar no descritivo são orações justapostas ou coordenadas. Uma está sempre ligada à outra. Que idiota. Só pode ser, né? Emprego de adjetivos. Esse é muito importante porque é o seguinte: eu faço uma descrição, eu tenho que usar adjetivo. Por exemplo, olhem em volta de vocês e comecem a descrever. Descreve a porta. A porta, qual é o verbo que vem em seguida? A porta é. A porta é de madeira, por exemplo. A porta é de ferro. Pronto. A porta é bonita. A porta é feia. A porta é velha. A porta é nova. A porta está quebrada. A porta está inteira. Olha aí os verbos de ligação. E em seguida dos verbos de ligação, só pode vir um adjetivo. Tá? E o adjetivo está sempre relacionado ao que vem antes do verbo, que é o sujeito. Estou dando aula de análise sintática. Certo, gente? Então, eu vou ter adjetivo para um parágrafo descritivo, tá bom? Vamos lá. Parágrafo dissertativo argumentativo, a gente já falou um pouquinho sobre ele, mas vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu ver que horas são. Também não quero atrapalhá-las. Vamos lá. Na dissertação, o parágrafo é estruturado com base na ideia central, que normalmente é apresentada na introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão. Nada diferente do que a gente viu até agora. A dissertação normalmente costuma ser estruturada em 4 ou 5 parágrafos. Isso quando a gente fala de redação, tá bom? No caso de TCC, a gente não vai falar de 4, 5 parágrafos, né? Porque a gente está falando de um texto que cabe numa folha, tá? A gente está falando de laudas, né? De pelo menos 15 laudas, não é isso? 15 folhas, tá? Então, mas a gente também tem que pensar que existe a introdução, o desenvolvimento e a sua conclusão, certo? Vamos lá. Ah, sim, teoria na prática? Esse aqui a gente faz rapidinho. São 3 slides apenas. E a gente acaba a aula. A gente vai tentar identificar se os parágrafos são dissertativos, argumentativos, se eles são descritivos ou narrativos. Beleza? Vamos lá. Começo a ler. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras.
a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. O que vocês acham? Que tipo de parágrafo é esse? Parágrafo narrativo. Narrativo está contando uma história. A sociedade humana é um conjunto de pessoas. Eu não sei. Está descrevendo alguma coisa? Um objeto, essa sociedade Está descrevendo humana? a sociedade humana. Né, Pro? Oi? Está descrevendo a sociedade. Ou não? Não. Não. Teria mais, pelo menos, bem mais, adjetivos, né? A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras. Ele está definindo aqui o que é sociedade humana. Sim. Quando um parágrafo inicia com uma definição, normalmente ele é chamado de dissertativo. Dissertativo. Tá? Vamos ver o próximo. O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio. Que sujeito mais feio? No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Que tipo de texto é esse? Narrativo, dissertativo ou descritivo? Descritivo. Perfeito, olha aqui, ó. Ele descreveu o cara que eu consegui imaginá-lo inteiro, assim, né? De cabeça aos pés, né? Porque os olhos são sombreados, ele é feio, né? E aí tem as pernas cruzadas, a calça suja, né? A barba raspada, o chapéu novo, enfim. A gente consegue imaginar este homem. Então, ele é um parágrafo descritivo, sim. E aqui eu tenho mais um. Esse é bom. A mulher foi passear na capital. 2 dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Enviem 500 cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar. E ele respondeu, regresse. Aqui chove mais barato. Cara, eu adoro esse Ziraldo, meu. Bom, aqui a gente tem uma pequena história contada, né? A gente já sabe que a mulher foi para a capital, tá tomando chuva, que é dinheiro para comprar capa de chuva. E o cara então fala, volta aqui para cá, porque aqui é mais barato. Então a gente tem um texto narrativo. Isso mesmo, porque conta uma história. Tudo bem? É, tudo bem. Então tá bom. Então tá bom, amores. A aula de hoje foi sobre a sequência aí de parágrafos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Já tem uma atividade no Sponte disponível para vocês sobre essa sequência de parágrafos. O Sponte já tá bom, Pro? O Sponte estava meio zoado, né? Vamos fazer assim, gatinhas. Manda tudo pro meu e-mail. É mais garantido, tá bom? Eu preciso passar algumas informações que hoje eu estava colocando algumas coisas em ordem, porque esse final de semana não valeu de nada. Vicky, estou preocupada com você, porque, na verdade, eu só recebi uma atividade. Porque eu não sei, eu acho que eu enviei e não foi. Eu fiquei meio atrapalhada. Lembra que eu te perguntei? Aí você dá uma verificada? Isso. Então, eu posso reenviar? Eu posso reenviar ou não? Falo com você já. Débora, tá tudo ok, seu, tá, amor? Muito obrigada, viu? Imagina. Só tomem cuidado de vocês, quando mandarem o arquivo, mudar o nome, pelo menos, tá bom? Porque os nomes são todos iguais, assim, a gente sabe que vocês fizeram tudo igual, tá bom? Aí, só para não ficar chato, põe lá seu nome, sei lá. Tá bom? Porque aí apareceu lá, Vanessa. Aí colocaram um monte de R, depois um monte de 2, 2, 2. E tava tudo igual. Sabe o que foi? É que a minha amiga pediu para me enviar, porque elas não têm computador, a Rose principalmente. Aí eu salvei lá no meu computador e coloquei o nome dela para me conseguir. Eu coloquei tudo salvo lá, tadinha. Ai,
não, tudo bem, beleza. Eu até sei que vocês se ajudam. Tá na cara isso, não tem nem como falar, ai, não, gente, elas não fazem troca de informação. Não tem como não fazer, gente, até eu faria. Mas só para assim não ficar tão na cara. Deixa eu dar um toque, porque de repente outro professor achou chato, né? Vamos lá. Tá bom, acho que é só, na verdade, eu estava mais preocupada com a vida.